Lição número 5, 29 de julho de 2018. Santidade ao Senhor. É um tema extremamente importante para os nossos dias. Santidade ao Senhor. Treme só de ler o título, a gente já faz uma retrospectiva rápida na nossa mente, e a grande pergunta é: quem nós temos sido diante de Deus? Que Ele nos ajude nessa manhã a compreender isso e a moldar a nossa vida segundo a sua vontade. Santidade ao Senhor. Texto áureo, Levítico, capítulo 20, verso 26. E ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e separei-vos dos povos, para serdes meus. E ser-me-eis santos, porque eu, Senhor, sou santo, e separei-vos dos povos, para serdes meus. Verdade prática. A santidade é a marca distintiva do povo de Deus. Sem ela, nosso testemunho é ineficaz. Leitura bíblica, Levítico 20, do versículo 1 ao 10, que nos diz assim a Sagrada Escritura. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: também dirás aos filhos de Israel: qualquer que dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam em Israel der da sua semente a Moloque, certamente morrerá. O povo da terra o apedrejará com pedras. E eu porei a minha face contra esse homem, e o extirparei do meio do seu povo, porquanto deu da sua semente a Moloque, para contaminar o meu santuário e profanar o meu santo nome. E se o povo da terra de alguma maneira esconder os olhos daquele homem que houver dado da sua semente a Moloque e o não matar, então eu porei a minha face contra aquele homem e contra a sua família, e o extirparei do meio do seu povo, com todos os que se prostituem após ele, prostituindo-se após Moloque. Quando uma alma se virar para os adivinhadores e encantadores, para se prostituir após eles, eu porei a minha face contra aquela alma e a extirparei do meio do seu povo. Portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus. E guardai os meus estatutos e cumpri-os. Eu sou o Senhor que vos santifica. Quando um homem amaldiçoar a seu pai ou a sua mãe, certamente morrerá. Amaldiçoou a seu pai ou a sua mãe, o seu sangue é sobre ele. Também o homem que adulterar com a mulher do outro, havendo adulterado com a mulher do seu próximo, certamente morrerá, o adúltero e a adúltera. Amém. Fiquemos em pé, irmãos, para um momento mais de oração, e que nessa oração, antes de que nós ouçamos o que o Espírito Santo tem para nós, peça para Deus nos ajudar a ser santos. A ser santo como Ele é santo. Oremos. Obrigado, Pai, pelo privilégio de ser impactado por este ensino hoje de manhã. A carta aos Hebreus diz que sem essa atitude, sem essa condição, sem a santidade, ninguém verá o Senhor. Tenha misericórdia de nós hoje de manhã. Se estamos com atitudes, com práticas, com intenções que não têm sido agradável ao Espírito Santo, que hoje de manhã o Senhor nos traga de volta para o caminho, para a verdade e para a vida. Cobre-nos com o Teu sangue, Senhor. Blinda-nos. Blinda a nossa mente, blinda o nosso coração, blinda a nossa vida, para que nós sejamos encontrados
irrepreensíveis diante da sua santa presença. Todo ruído do inferno que sai deste ambiente em nome de Jesus. Toda mente, Senhor, que trouxe alguma intenção ou algo que está tirando a sua paz, a ansiedade, que pode prejudicar de entender o que o Espírito Santo preparou para nós hoje de manhã, que está repreendido em nome de Jesus. Dai-nos uma mente saudável pelo Teu Espírito, para que sejamos santos, e essa seja a prioridade da nossa vida enquanto aqui na terra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pode sentar, irmãos. Hoje de manhã em especial, o pastor Flauzelino, eu e o pessoal da classe do discipulado, estaremos na casa do Dr. Jorge, fazer uma visita e, consequentemente, fazer com que a nossa aula seja reproduzida lá. Amém? Esteja orando aqui por nós, para que nós sejamos bênção ali, e o Espírito Santo possa trabalhar de uma forma sobrenatural e que haja o fruto do Espírito, que haja a palavra de Deus e que o nome do Senhor seja glorificado. Amém? Pastor Marcos. A paz do Senhor para os irmãos. Graças a Deus. Quantos estão animados hoje aqui? Amém? Muito bom. Queridos, estamos caminhando dentro deste assunto tão importante. E hoje nós iremos tratar sobre a santidade ao Senhor. E parece que a gente hoje vai tratar do assunto do livro de Levítico, o assunto áureo do livro de Levítico. Porque o capítulo 19 e o capítulo 20 do livro de Levítico praticamente é a estrutura, é o cerne deste livro, que vai tratar realmente em profundidade tudo aquilo que Deus realmente queria trazer para os filhos de Israel, né? E hoje nós temos a oportunidade de trabalhar este assunto sobre santidade ao Senhor. Vamos para a nossa introdução. Queremos dar as nossas boas-vindas a todos os nossos amigos, todas as semanas, os alunos, que Deus lhe dê um ótimo domingo. Bem, o livro de Levítico foi entregue a Israel para que este, separando-se de entre todos os povos da terra, viesse a adorar e servir e santificar-se a Deus. A santidade, por conseguinte, tanto naquele tempo quanto hoje, continua a ser a marca distintiva dos filhos de Deus. Nesta lição, veremos que Israel, através das leis e ordenanças levíticas, tinha a obrigação de se apresentar-se a Deus, ao mundo, como uma nação santa, zelosa e servidora por excelência, que aprendamos com os israelitas adorar e servir ao Senhor na beleza de sua santidade. Queridos, o livro de Levítico ele vem fechar um plano estratégico de Deus no sentido do seu plano salvífico em relação à humanidade. Deus está chegando a um ponto aqui de uma importância muito grande, porque é de suma importância a gente analisar os pontos que Deus começa a tratar com a humanidade, especificamente com o povo que Ele separou, porque Deus vai dar a face e o plano para que o povo possa interagir com Ele. E a gente percebe que Deus vai fazendo isso, sim, gradativamente e sempre na hora certa que Ele assim planejou. Em primeiro lugar, nós vamos ver que Deus, lá no livro de Gênesis, Ele vai fazer com que este povo surge
separa alguém para fazer dele uma nação. E a gente vai ver que Deus escolhe ali Abraão para começar esse trabalho. Abraão sai dos caldeus e vai peregrinar na terra de Canaã. E depois os seus filhos, seu filho Isaque, Jacó, e Jacó as 12 tribos. E essa nação vai morar dentro de uma outra nação. E depois no livro de Êxodo, a gente vai ver Deus tirando essa nação dentro de uma outra nação e colocar rumo a esse projeto. E essa nação entra num deserto e ali, como os irmãos conhecem bem toda a história, mas essa nação vive peregrina num deserto durante 40 anos e Deus o sustenta. Deus não tem dificuldade nenhuma de sustentar uma nação 40, 50, 100, 1000 anos. Não tem nenhum problema. Ele é Deus. Mas como o povo não interagiu conforme ele queria, o tempo prolongou. Agora, aqui nós estamos chegando no momento em que Deus ele vai dizer, olha, vocês já se tornaram uma nação. Vocês agora já é um povo. Agora, eu vou pôr as regras para que vocês possam interagir comigo. Vamos entender? Deus forma uma nação de um homem, essa nação se multiplica, aí Deus leva essa nação para um outro, dentro de um país, porque Deus tinha plano para que essa nação saia dali de uma forma milagrosa. Deus queria que essa nação visse que Ele era um Deus poderoso e leva eles à beira de um mar. E eles ficam desesperados, achando que ia morrer. Deus diz, não vai morrer não. Eu sei abrir caminho no mar. São salvos e eles passam pelo mar. Ele diz, mas o mar está seco? Era molhado? Tudo para que eles pudessem entender que aquele processo, por detrás deles tinha um Deus poderoso que estava conduzindo tudo aquilo. E agora, Deus vai dizer assim, olha, eu sou o Deus Todo-Poderoso, e eu fiz tudo isso. Só que agora, para a gente começar a ter um relacionamento, vocês vão precisar obedecer a algumas regras áureas. Porque eu sou santo. E a minha santidade não consegue se relacionar com quem não é santo. Vocês estão entendendo? Deus não consegue ver o mal. Deus, não é que Deus tem santidade. Ele é santo. Deus tem uma quantidade de santidade. Ou também Deus vai ficando cada vez mais santo à medida que os milênios vão se passando. Não. Deus não vai ficando mais santo. Deus, por natureza, Ele é santo. Nem diminui. A estrutura, Deus em si, Ele é santo. Agora, diferentemente de nós. Nós somos santos. Posicionalmente, nós somos santos em Cristo. Em Cristo nós somos santos. Não, porque a santidade é nossa. É uma santidade posicional. Uma vez que nós aceitamos a Cristo, nós nos tornamos santos por causa de Cristo em nós. Agora, nós temos a nossa santidade progressiva. Percebe que somos diferentes de Deus? Nós vamos nos tornando cada vez mais santos à medida que nós vamos nos aplicando em obediência à palavra. Ela é progressiva. Agora, depois Pedro vai dizer, olha, nós precisamos ser santos
em todas as nossas maneiras de viver. Então a santidade não passa por um legalismo. A santidade não passa por uma cerimônia. A santidade não passa por um ritual. A santidade é um viver. Não. Toda maneira de viver. Alguém pode dizer assim, mas se eu for para um mosteiro, eu vou ser mais santo? Não. Você não vai conseguir ser santo no mosteiro. Não é o mosteiro que vai lhe transformar você numa pessoa santa. Ah, mas então eu vou fazer isso? A santidade passa por consagração. Uma pessoa que se consagra, ela está chegando nesse ponto de santificação. Porém, é uma vertente. Uma. E santidade é um viver. Agora, às vezes, eu não sei se vocês, assim, eu viajo muito, né? Não sei se vocês viajam, eu viajo muito. Às vezes, sem sair do lugar. Acho que é coisa minha, né? Tem hora que eu falo, Marcos, acorda, onde você está? Vocês viajam também ou não? Com a mente, assim? Viajam? A hora também viaja bastante, porque fica sozinha, né? E viaja, e vai, e vem. Eu fico, às vezes, a pensar, irmãos, porque como pode alguma assim... Porque uma coisa você é ler, e outra coisa você dizer assim, eu conversei com a pessoa, eu falei com ele, a gente se interagia, Deus é assim, nós conversávamos todos os dias. Para mim, os filhos de Adão, eles teriam que ser umas pessoas realmente diferenciadas. Porque Adão tinha muito a dizer aos seus filhos a respeito de Deus. Porque uma coisa é você dizer, filho, eu fui na igreja, eu aceitei Jesus e passar para ele isto. Agora, uma coisa é você viver dentro do jardim do Éden e viver naquele período de inocência e tudo aquilo. Exatamente, depois ele foi expulso, aquela mudança radical que aconteceu. Então ele tinha muito a passar a respeito de Deus. Agora imagine os filhos ouvir tudo aquilo. Olha, o jardim do Éden ficava aqui. Ó. Não, já não está mais, não se vê mais nada aqui. Agora é tudo terra árida ou só tem essas arvorezinhas. É isso. Mas eu morava aqui. Era lindo o jardim. Deus vinha aqui todas as semanas, todos os dias à tarde. E filhos, e Deus, Ele quer assim, Ele é assim. Então aqueles meninos tinham tudo para ser algo tremendo. Foi tirado. O Éden foi para um lugar que o Éden continuou existindo. Só que eles, Adão e Eva, e posteriormente toda a raça, foi tirada, assim como o céu continua existindo. Só que quem desobedeceu foi tirado. E quem não obedecer não chega lá. Não chega lá. O Éden, ele foi para um lugar que até hoje ninguém sabe, né? Só se sabe que tem uns querubins com espadas inflamadas, impedindo a entrada. Ninguém entra ali, né? Agora, e desse casal vai nascer um menino que vai traçar uma linhagem do mal. Os filhos de Deus e os filhos dos homens. Impressionante, irmãos, como pode, tão rapidamente, numa mesma geração, sair duas linhagens. Impressionante, irmão. É muita coisa. É muita coisa. Numa mesma geração, se perder assim de uma forma brutal. Por alguém, filho de alguém que morava. Vamos entender. Eva caiu, foi enganada? Ela foi enganada.
Adão foi levado o fruto. A Bíblia fala que Eva foi enganada e Adão foi conivente. Agora, os filhos, Abel, lindo, maravilhoso. Agora, por que Caim? Isso às vezes eu fico viajando. Por quê que esse menino tomou esse caminho de cometer o primeiro assassinato na terra? Não foi algo pequeno, foi algo forte. Cada um pensa o que quiser. E eu fico a pensar, como pode? Agora, Abel foi um adorador. Viveu uma vida de santidade ao Senhor. Ele tinha seus pais. Agora, vamos para Enoque. Enoque, ele vivia em santidade ao Senhor, que é nosso assunto hoje. Ele não tinha Bíblia. Ele não tinha culto que nós temos hoje, assim. Aonde ele ia se apegar? É essas viagens que eu faço. Eles pegavam as informações que se tinham a respeito de Deus. O que Adão e Eva passou. Porque Adão e Eva foi o canal de passar a respeito de Deus para a humanidade então. E ele se separa. Agora, Enoque viveu numa época em que a coisa, irmão, era muito feia. Muito difícil de se viver. Se matava por pouco. A Bíblia chega a dizer porque alguém pisou no pé de alguém e morreu. Então, eles viviam em santidade ao Senhor. E a Bíblia diz que ele andou com Deus 300 anos. E Deus se agradou tanto desse homem que disse: Enoque, é o seguinte, a terra não lhe cabe mais. Você não tem como mais viver aí. O seu nível de santidade e o nosso relacionamento é tão perfeito que você vai vir morar comigo. Sem ter Bíblia, sem ter nada. Então o homem decidiu andar com Deus de manhã, à tarde e à noite. É esse o assunto que nós iremos tratar hoje, de viver em santidade. Não é a santidade da liturgia de um culto que vai fazer, isso vai ajudar, com certeza. Mas o que Deus pediu para esse povo foi muito, 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 muito mais do que isso. Não era apenas um sacrifício, um ritual. Ele queria que fosse algo muito além do que isso. Depois tem outros homens que a gente podia falar aqui. O pregoeiro da justiça, que foi Noé, que ficou sozinho. Até tratamos numa escola dominical aqui, não sei quem estava naquela escola bíblica, que até nós falamos aqui, como é que pode um homem pregar 100 anos e ninguém lhe ouvir, e ele continuar construindo uma arca e dizer: estou certo. Mas se você é sozinho, só você e sua família, não tem problema. E os anos se passar e ele continuar na mesma entoada, batendo o martelinho e esperando uma chuva ainda, porque não chovia. Então, como pode você ter uma resistência contra o mal e viver naquilo que você ouviu e dizer: não, o caminho é este. E eu vou seguir isto aqui. E os anos se passaram, e quando se passou 100 anos, o homem estava na mesma entoada. Olha, irmão. Hoje assim, a gente conversa com algumas pessoas, e a gente mesmo também, não podemos ficar de fora. Às vezes se fala uma coisa hoje, se trata, e vamos fazer um negócio? Vamos. E de repente, daí uma semana, não tem mais nada. Já mudou completamente, e já está navegando em outros mares, e de repente, depois, coisas que você pensou 2 anos atrás, você nem se lembra mais.
projetos que ficaram para trás. Mas este homem recebeu uma voz de Deus. Ele disse, é aqui que eu vou ficar. E não consegue arrumar ninguém para associar as suas mensagens. E ele continua firme. Irmãos, o nível de comunhão com Deus que esses homens tinham era algo assim, muito forte. É por isso que eles estão aqui, arrolado no livro, e é um referencial para nós, né? Então, nós vamos caminhar por aí. Vamos ao nosso primeiro tópico. Santidade é a marca do povo de Deus. Em Ur dos Caldeus, Abraão não passava de um gentil entre os demais. Gentios quando foi chamado por Deus. Mas intimado novamente por Deus em Harã, obedeceu de imediato, e ele creu em Deus e foi justificado. Foi exatamente aí que começou a história de Israel como um povo santo do Senhor. O estado de santidade. No exato instante de sua chamada, de uma nova realidade espiritual, Abraão e com ele todo Israel foram elevados ao posto de herança particular e santa do Senhor. Essa dignificação, porém, não levou ao aperfeiçoamento imediato dos hebreus. Tanto o patriarca quanto os seus descendentes tiveram de submeter-se ao longo, doloroso processo de santificação. O mesmo pode-se dizer da Igreja de Cristo. Os irmãos de Corinto foram tratados como santos pelo apóstolo Paulo, mas ainda estavam longe da perfeição. É como eu disse aos irmãos, ainda a respeito desse assunto, que embora Deus ter declarado a Moisés que este povo era um povo que era de propriedade dele, que era um povo de herança sacerdotal, que era um povo que ele tinha separado, porém, precisava que esse povo passasse por um processo de santificação, e esse processo seria o seguinte, uma relação com Deus, mas também que fosse exemplo, essa santificação ia levar assim para as demais nações, como se fosse um espelho, uma vitrine, como Deus queria. Estímulo, porque, queridos, quando Deus ele aplica algo, ele aplica para as pessoas, mas também ele quer que isso aí seja um fator multiplicativo, no sentido que as pessoas possam passar isso adiante. Nada fica estático. As demais nações deviam olhar para Israel e dizer, olha, esse povo é diferente. Vocês se lembram, no caso de Raabe, quando Raabe recebeu aqueles 2 espias, o que levou ela a crer nos 2 espias? O que levou uma prostituta ter uma fé diferenciada? Foi as palavras dos viajantes que entravam na sua casa e, quem sabe, na hora do café, sempre tem uma conversinha, né? Ali, quem sabe na sua casa, diz, olha, está vindo um povo aí. Que povo? Não viu nada. Esse povo aí, por onde passa, arrasa. Por onde eles passaram, destruíram tudo. Mas o que eles destruíram? Ixi, para eles não tem problema. Eles saíram do Egito lá e viram uma desgraça lá. O faraó não quis deixar esse povo sair, arrebentou quase tudo. E depois o povo saiu meio assim, entraram no caminho lá, o mar estava fechado, e todo mundo fala que o mar se abriu. E o exército de faraó morreu tudo. Até eu vi esses dias alguém falando que nada, não tinha, por onde eles passou, não tinha água, não. Era seco. Então o faraó morreu tanto comer areia, porque não tinha água, morreu comendo areia. O inimigo procura todos os meios, né? Então, e depois eles encontrou alguns exércitos por meio do caminho, foram destruindo tudo. E agora aqui também, destruiu uns povos aqui perto. E eles estão aí,
Meu Deus. Então aquela mulher estava perplexa, irmão. De tanto ouvir. É isso que Deus quer que nós façamos. Tem uma igreja aqui na Vila Nova. Tem. Ixi, vai lá para você ver. Vai lá para você ver. Só de você passar em frente à igreja, você sente algo. É poder de Deus. Vai lá, vamos nessa igreja. Tem uma igreja, eu tive a oportunidade de ir nessa igreja, a igreja lá em Pensacola, e colhi algumas informações quando eu ali estive, porque foi a igreja que recebeu, assim, nos Estados Unidos, o maior movimento pentecostal nos últimos tempos, né? A igreja ali onde o pastor Carlos congregava, a igreja teve uma expansão muito grande e os moradores dos Estados Unidos vinham até essa cidade e ali eles aterrissavam no aeroporto e perguntavam para o taxista: eu quero ir na Igreja do Fogo. E a cidade inteira já sabia que igreja era. Os taxistas também. Porque ali o culto era dia e noite. Salvação, milagres. Pessoas ressuscitavam ali dentro da igreja. Foi coisa impressionante o Pentecoste ali em Pensacola. Porque o povo começou a viver aquele movimento pentecostal e realmente um trabalhar muito forte de Deus. E depois que o pastor morreu, é impressionante. A coisa tomou outra dimensão e foi se perdendo tudo aquilo. E foi se vendendo as propriedades e foi se acabando. Então, é possível você viver esse clima de santidade, de ostentar tudo isso, porque você busca em Deus, né? E a Bíblia vai dizer aqui, eu trouxe alguns pontos que nesse tópico, né, santidade, a marca de Deus, porque Deus ele quer que nós distanciamos daquilo que não é certo, né? A primeira, assim, uma das ações de Deus no princípio foi que ele não queria que os filhos de Deus se misturassem com as filhas dos homens. Por que Deus fez esse pedido? Já aí é santidade. É santidade. Porque os filhos dos homens e os filhos de Deus. E quem são os filhos dos homens, os filhos de Deus? É que, como Caim, irmãos, ele distanciou-se de Deus, ele fugiu da presença do Senhor, e de Caim saiu uma linhagem. Uma linhagem. E essa linhagem foi passando de pai para filho. E essa linhagem se levantou-se contra Deus. Caim recebeu uma maldição de Deus, ele recebeu uma marca, e ele fugiu da presença de Deus. Dá-se a entender que se levantou uma comunidade contra Deus. O que Deus queria, ele fazia o contrário. Então, a Bíblia diz que Abel morreu, foi assassinado. Lembra da mensagem de domingo passado? Não, retrasado. Que Adão teve um outro filho chamado Sete. E de Sete saiu uma outra linhagem. E essa linhagem se chama-se Filhos de Deus. E a linhagem de Caim é a linhagem dos homens. Então, duas linhagens. E a linhagem de Deus começou a olhar para as mulheres dos filhos dos homens, que é a linhagem de Caim. E a Bíblia diz que as mulheres eram o quê? Bonitas e formosas. A paz do Senhor, igreja. E aonde que aconteceu a queda da santidade do homem foi ali, né? Porque
Adão, ele teve um outro filho, a imagem e a semelhança dele. Já não era mais a imagem e a semelhança de Deus. Foi onde que a santidade acabou ali, né? Foi. Exatamente. E aí começa a ter ali um jugo desigual, porque o que a linhagem de Caim começa a implantar na terra não tem nada a ver com a linhagem de Sete. Mas quando se há um relacionamento, começa a ter o quê? Conflitos. Impressionante. E nesses conflitos, a perca é do lado de cá. Geralmente, né? Geralmente se arrasta. É como você colocar um canário e um pardal. Depois de um certo tempo, o canário está cantando que nem o pardal. Não é o contrário. Porque senão vão pegar para pardal por aí dizendo vamos fazer ele virar canário. Mas não é assim. Obrigado, pastor Paulo. Então, porque Deus estava querendo santidade. Deus já estava dando os prenúncios de santidade. Não quero esse relacionamento. É um jugo desigual. É um jugo desigual. E se nós formos transportar para os nossos dias de hoje, é um perigo muito grande, irmão. Você dizer assim, não, eu vou arrumar um casamento lá no mundo e depois eu ganho ele para Jesus. Não faça isso. Não faça isso porque você está incorrendo um perigo muito grande. A Bíblia ela é muito clara. Vão caminhar duas pessoas que não estão de comum acordo. Vocês vão ter dificuldades em convivência. E depois os filhos. Não, eu vou levar meu filho para ver lá o carismático e fazer todo aquele processo. E depois tem também aquela primeira comunhão. Não é. Conflitos dentro do lar. Eu já participei, já fui pastor de uma família que uma filha foi se casar e o moço não era crente. E a moça, ela era da igreja, estava distanciada dos caminhos do Senhor. E depois, no dia de casar, que foi tratar esse assunto. vai levando, e depois no dia do casamento. E a igreja? Não, na sua igreja eu não vou. Mas e na sua igreja? Também lá eu não vou. Então vai casar onde? Então arrumaram uma alternativa. Vamos casar numa chácara. O que vai se fazer? E depois eu encontrei essa moça depois de muito tempo. Não muito tempo. Perguntei do rapaz. E eles estavam ainda... Mas hoje parece que o rapaz já cedeu e está indo na igreja. Mas é um caminho doloroso, né, irmão? Doloroso. Jugo desigual. O dilúvio, irmãos, veio também no sentido de que Deus queria santidade. Deus, ele aplicou essa... Foi algo assim drástico. Porque o dilúvio foi algo drástico para a humanidade. Porque poupou-se uma família e as demais famílias foram dizimadas. Homens, mulheres e crianças foram dizimados, animais, tudo pereceu. Porque Deus não estava aceitando mais. O pecado estava numa escala tão grande que Deus disse... É o único caminho que eu tenho a tomar. É destruir tudo que eu fiz. E, na verdade, quando Deus vai fazer, Ele disse, vou destruir o homem que criei. E quando Ele vai assim fazer, Ele encontra um homem, uma família. Então Deus, Ele vai, como disse aos irmãos, Ele vai separar um povo. E Ele vai trabalhar com este povo. E agora, esse celular aqui, dá licença um pouquinho. Eu
agora. Fique em paz. Às vezes a gente ouve, não sei se os irmãos já ouviram dizer, que Israel falhou, então Deus disse agora eu vou ter que arrumar outro povo. Não. Não foi bem isso, viu, irmãos? Não é que não foi bem isso, não foi isso. Não foi bem isso. Não foi isso que aconteceu. Deus ficou sem ninguém porque Israel falhou. Israel não quis entrar no caminho da adoração e da santificação. Então disse, então eu rejeito vocês e vou arrumar um outro povo. E arrumou a igreja. Não, irmãos, não foi isso, não. A Bíblia diz que a igreja do Senhor, ela teve na concepção de Deus antes da fundação do mundo. Deus não foi pego de surpresa quando Israel se tornou uma casa rebelde, rejeitou ao Senhor. Por várias vezes Deus foi rejeitado. Às vezes eu penso quando Samuel se sentiu rejeitado como profeta, como ele era ali uma teocracia, e Deus disse, Samuel, não fica triste. O povo não rejeitou você, rejeitou a mim. Eles não querem você como rei, que governe. Eles querem um rei alto, bonito, que possa representar bem a nação. Mas, na verdade, Samuel, eu que fui rejeitado. Então, Deus foi rejeitado, irmãos. Foi logo no começo. Um bezerro de ouro. Esse é o Deus que nos tirou do Egito. A nação de Israel, Deus foi trabalhando com eles e colocando o padrão. E preciso dizer aos irmãos, santidade não é algo que vem de goela abaixo, assim, que Deus faz uma imposição e dizendo, Sueli, você vai ter que ser santa. Deus não vai fazer nunca. 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 Veja na sua lição o versículo de número 7. Esse versículo é um versículo chave. Portanto, santificai-vos e sedes santos, porque eu, Senhor, vosso Deus. Porque eu sou o Senhor, vosso Deus. Então nós temos aí, essa palavra santificai-vos, significa dizer que é eu. É eu que tenho que fazer isto. É ativo. E depois fala assim, e sede santos. Ou seja, é algo imperativo também. Você tem que desenvolver isto. Você tem que procurar esse caminho. Você tem que desenvolver, a palavra-chave é, você precisa querer ser santo. Não é pensar, Deus vai me santificando. Deus é que me santifica. Queridos, Deus vai dar os meios para você se santificar. Deus vai dar a palavra hoje. Deus vai dar o Espírito. Deus já deu o Espírito Santo. E tem mais um outro elemento que te ajuda muito. Que é o sangue de Jesus. Que é a velha aliança não teve o sangue. Teve o óleo e teve a palavra. Nós temos um elemento a mais, que eles não tinham. O sangue deles era um sangue que não tirava. A culpa ficava. Mas hoje nós temos um elemento fortíssimo, que é o sangue de Jesus. Que purifica a nossa mente, que nos dá um outro padrão. Mas nós temos hoje a palavra, nós temos o sangue e nós temos o Espírito Santo. Nós podemos nos valer deles. Mas, por si só, eles não vai te santificar. Você vai precisar se esforçar para você se enquadrar nesta vida de santidade, que não é algo que você faz assim, vou ser santo, vamos dizer, vou ser santo nos meus negócios. Agora vai começar a pegar, hein? Eu compro e pago.
Então eu sou um homem puro, sou um homem santo. É algo já importante que Deus exigia no passado. Você comprar, pagar, ter uma vida, uma conduta de negócios puros. Deus sempre quis assim. Deus nunca quis, irmãos, que as pessoas fizessem coisas erradas, no sentido de negócios. Está no livro de Levítico, capítulo 19. Depois também ele vai dizer assim que o homem, para viver em santidade, ele vai precisar ter um olhar clínico para com os pobres. Ele vai ter que, se ele puder, tiver condições, que ele ajude os pobres. Isso é viver uma vida de santidade. Santidade. Lembra de Boaz, nós aprendemos no ano passado, quem tinha propriedade, deveriam ter aquele procedimento de ajuda aos pobres. Caiu espiga, deixa no chão. Deixa os pobres virem aqui e pegar. Ou seja, você tinha que ter um coração aberto para as pessoas que não tinham posse. Isso é ter uma vida de santidade. Também, o livro de Levítico 19, depois vocês leiam, uma vida de equidade. Uma vida de equidade. 2 pesos e 2 medidas. Para um você pesa de um jeito. E para o outro você pesa diferente. Irmãos, isto é abominável aos olhos de Deus. Isto é você não ser santo. Você percebe que o negócio vai caminhando? E depois também ele vai dizer que uma vida de santidade é você ser um bom pai. Porque, olha, eu não vou dizer o lugar assim, mas chega assim a arrepiar. Como os pais, aqueles pais tratam mal os seus filhos. Muito mal. Muito mal. Chega, dá vontade de tentar ajudar, mas você não pode fazer nada. Você passa por isto. Agora, o filho, né, até a nossa leitura bíblica aqui também vai tratar esse assunto, o filho que desonrasse o pai recebia uma pena forte, pena capital. Deus não tolerava um filho que desrespeitasse o pai. Então essa pessoa não era uma pessoa santa, e vivia uma vida de santidade. E também o homem que não fosse um bom esposo, que não passasse pela conduta de um bom marido, que não honrasse a sua família, esse homem também não tinha assim, aos olhos de Deus, uma vida de santidade. Então cobria-se uma vida ampla para você dizer que você era uma pessoa que tinha uma vida de santidade. Então não bastava apenas você fazer uma coisa e se você desprezasse a outra. É isso que Deus queria que o povo de Israel fizesse. Meu Deus, eu tenho muito pouco tempo. Mas vamos caminhar um pouco mais aqui. Até eu trouxe aqui uns relacionamentos aqui que eu acho que por que eu devo ter uma vida de santidade, né? Eu vou ter que responder algumas aqui. Porque eu vou morar num lugar onde Deus é santo. Por isso que eu tenho que ter uma vida de santidade. Eu vou morar numa cidade em que o meu pai é santo. Porque eu estou caminhando para lá porque eu preciso ser um vaso nas mãos do Senhor, porque é a vontade de Deus que eu seja santo. Esses itens que eu passei para os irmãos, não é algo que eu quero. É algo que Deus quer. E depois as pessoas vão dizer assim, nossa, mas aquele homem ali, aquela mulher ali, como é que ele é diferente? Parece que não é desse mundo. É tão diferente essa pessoa.
Você precisa passar por um processo em que as pessoas... Queridos, hoje, se você aplicar esse padrão aqui, eu vou dizer uma coisa aos irmãos. Causa espanto para as pessoas. Mas como você faz isso? Que jeito? Esses dias, faz um tempinho já, eu fui fazer uma compra aqui no Covabra. E agora eu estou vindo menos porque eu mudei daqui. Agora eu vou para outros lugares lá para frente. Mas não estava sempre aqui. E um dia, a Solange agora me vê menos, né, Solange? Me vê menos. E eu fui fazer uma compra e eu coloquei umas garrafas. Ainda eu bebia alguns refrigerantes, eu não vou falar o nome não, tá bom? E eu, sempre nas minhas compras, eu colocava aquelas garrafas embaixo. E um dia eu fui fazer essa compra e eu passei o carrinho e peguei os produtos de cima do carrinho, passei no caixa e paguei. E estou saindo com o carrinho. Mas as garrafas embaixo não passaram pelo caixa. E quando eu chego no carro, as garrafas não estão nos saquinhos, elas estão soltas. Então, se diz, não foi paga. Não é isso? Eu falei, ai meu Deus do céu, e a gente está sempre com pressa, né? Eu falei, não, eu vou voltar lá e eu vou conversar com a moça que essas garrafas não foram pagas. Aí voltei, guardei os saquinhos que foram pagos e voltei e falei, moça, essas garrafas, eu estou até com vergonha, mas essas garrafas aqui não passou pelo caixa. Aí ela falou, nossa, moça, a minha colega do caixa aqui falou para mim, olha, aquele senhor passou com as garrafas aqui e as de baixo não foram pagas. E eu disse, não, foram pagas sim. E ela disse, não foi. Tá bom. Aí eu falei assim, não, mas eu me identifiquei lá no carro que não foram pagas. Então estou voltando aqui, desculpa, eu não vi. Ela pegou e falou assim, nossa, mas ninguém faz isso mais. Ninguém faz isso. Lá mesmo vai embora. Não volta. Difícil alguém fazer isso. Eu falei, não, mas né, a gente não quer fazer isso. Nosso procedimento não é pegar as coisas alheias, né? Então, as pessoas começam a se assustar com certos procedimentos. E é isso que Deus quer que nós façamos nesta vida. Que você leve uma vida de santidade em tudo. Nos seus negócios, nos seus tratos. E a Bíblia diz que nos últimos dias, nem o homem assinando, ele seria fiel naquilo que ele assinou, naquilo que foi combinado, foi cartório registrado, autenticado, carimbado, selado, mas não cumpre. Não cumpre. Muito bem. Processo de santificação. O processo de santificação de Israel, que teve início com Abraão, foi interrompido e recomeçado diversas vezes. Haja vista o conturbado período dos juízes. Mas, para que seu povo viesse a atingir o ideal de uma nação santa, profética e sacerdotal, o Senhor entrega-lhe o livro da lei. Se lermos atestadamente os livros de Êxodo, Levítico, verificamos que o processo de santificação na vida de um crente hebreu tinha início com o amor que lhe tributava a Deus. A partir desse momento, o fiel passava a cumprir todos os mandamentos do Senhor, pois lá não se achava pesado. Não os achava pesado. Portanto, não existe processo de santificação sem o forte e comprovado excelente amor de Deus. Quanto mais o amamos, mais nos tornamos santos. E assim cumpre-se em nossa biografia o que escreveu o sábio. Quem a recomendação do apóstolo Paulo seja aplicada na íntegra em cada etapa de nossa existência neste mundo. Como disse aos irmãos, a nossa vida aqui nessa terra passa por esse processo de santificação. Israel falhou. Israel não cumpriu.
ao ponto de Deus dizer, olha, eu vou tirar vocês desta terra, vocês não vão morar nessa terra porque vocês não me amam, vocês me abandonaram, vocês procuraram outros deuses, vocês se prostituíram. Jeremias chega a dizer que vocês me prostituíram com pedra e pau. Deus vai chamar os deuses de pedra e pau. Nem vai chamar de imagem. Deus vai chamar dos elementos que realmente eles são. Não são imagens, são pedra e pau. Deus disse, olha, vocês me trocaram por pedras e por madeiras. E por isso, eu não quero mais vocês. Eu não quero. E dos bravos. É porque, irmãos, o diabo, ele... Cada época, ele se transfigura em algo que ele possa enganar as pessoas, né? Em cada época, os irmãos não vão ver mais hoje Saci Pererê. Assim, andando por aí, contando essas histórias para enganar o povo. Mula sem cabeça e outras coisas mais que nos antigos contavam e as pessoas acreditavam nestas coisas, né? E por isso ficavam atemorizados. Hoje é diferente, né? O diabo, ele tem toda uma estratégia para poder enganar as pessoas e infelizmente há pessoas que acham que o diabo é páreo para ele. Essa é a dura realidade. Ele acha que o diabo tem a mentalidade que ele tem, que ele não é tão esperto assim, não. Querido, o diabo, ele tentou derrubar Jesus, mostrar a ele as coisas e tentar enganá-lo. Então, é algo porque se ele foi tentar derrubar Jesus, significa dizer que ele é muito ousado. Ele é muito ousado. Era o Filho de Deus, ele foi ali, de alguma forma, até citar a Bíblia, e tal, para ver se eu consigo. Então, por detrás, às vezes, de certos filmes, por ali, naquele filme, porque tem 2 horas de filme, mais ou menos, né? 1h30. Por detrás daquele filme que você está ali preso, ali tem uma mensagem satânica, uma influência satânica para prender a sua mente, para arrastar a sua mente para o mal. Programas de televisão que têm nome de Deus, que por detrás daquilo tem uma mensagem satânica que vai lhe prender para o mal. Uma mensagem que ele não precisa muito. Basta algumas palavras para desvirtuar sua mente da verdade. Não precisa não. Você está pego. Você está pego. Então a sua vida de santidade começa, e é por isso que hoje, irmãos, uma tendência muito grande das pessoas a não lerem mais a Bíblia. Vocês não percebem? Que a Bíblia está sendo um livro pouco lido. E até mesmo as mensagens que as pessoas estão pregando, já não citam mais a palavra de Deus. Segundo Flávio Joséfo. Segundo não sei quem. Segundo é outro nome. E vai citando, mas a Bíblia vai ficando de lado. E quando se fala segundo Flávio Joséfo falou, não estou dizendo que tudo que ele falou não tem... Estou dizendo que o que ele falou é errado. Mas, queridos, o nosso manual que nós devemos usar como parâmetro para a nossa vida é a Bíblia. É a palavra de Deus. Tem que tomar muito cuidado. Vamos... Primeira Timóteo 4:1.
o Espírito de Deus diz claramente que, nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé. Eles darão atenção a espíritos enganadores e a ensinamentos que vêm de demônios. Demônios. E geralmente são palavras assim, muito polidas, irmãos, que vêm, porque o apóstolo São Paulo depois vai dizer, assim, nesse mesmo sentido, que eles vão dizer assim, e amontoarão para si doutores, doutor está acima de mestre, doutores, e farão comichão nos seus ouvidos, e desviarão alguns poucos da verdade. É assim que está escrito? Muitos da verdade. Se você é lamber todos. Então, você hoje vai ligar o rádio para ouvir um programa, queridos, muito cuidado. Ou um programa que você, muito cuidado no que você ouve, porque, olha, francamente, o crente hoje ele tem que ter muito cuidado no que ele põe assim do lado do seu ouvido para você ouvir, porque dependendo do seu conhecimento bíblico, você acaba sendo enganado. Dependendo do que você sabe a respeito da Bíblia, de conhecimento da palavra de Deus, você pode ser enganado. Não vou dizer que você vai, você pode ser. Se você não tem uma certa estrutura para ler certos livros, não leia. Que quando você começar a ler esse livro, ao você terminar, você é outra pessoa. Pior, você se torna uma outra pessoa. Dependendo do que você tem como amigo, como amiga, de todos os dias, isso vai influenciando na sua santidade. Vai influenciando no seu relacionamento com Deus. Né? Assim, existe uma frase que dependendo de como você anda, vai determinando quem você é. Então, se deve tomar muito cuidado quando você vai ouvir certas coisas. Santidade no ministério levítico. Os sacerdotes deveriam ser uma referência perfeita à nação de Israel, no que tange a santidade e a pureza. Afinal, eram responsáveis pela santificação do povo, a fim de torná-los propícios diante de Deus. Santidade exterior. Os ministros do altar, o Senhor impôs uma série de restrições, para que não viesse a comprometer o santo ministério. O sumo sacerdote, por exemplo, não poderia desposar uma mulher que não fosse virgem. Até mesmo com respeito ao luto, deveriam os ministros do altar ser precavidos e cuidadosos, tendo em vista o emblema da santidade divina que estava sob a classe sacerdotal de Israel. Nenhum descendente de Levi poderia ser admitido no serviço divino se postasse alguma deficiência física. Santidade interior. O sumo sacerdote deveria portar-se uma lâmina de ouro que, posta em sua mitra, trazia essa advertência: santidade ao Senhor. Portanto, a santidade do ministro não poderia ser apenas exterior. Sua pureza externa deveria ser um perfeito reflexo da sua santidade interior. Infelizmente, a classe sacerdotal deixou de levar por um culto formal que ocasionaria a destruição de Jerusalém. Aqui, queridos, Deus põe um padrão, tanto externo como interno. Aqui, o nosso comentarista já fala que ele não podia se casar com uma moça que não fosse virgem. E nós já tratamos esse assunto nas lições passadas, que ele não podia ter nenhum defeito. Nariz, orelha grande, manco, meio vesgo, anão. Enfim, ele tinha que passar por um critério rigorosíssimo de perfeição corpórea. Ou seja, quem olhasse para o sumo sacerdote tinha que ver um homem perfeito. Isso tipificando o Cristo. É um símbolo
um símbolo de Cristo perfeito. Agora, ele vai dizer aqui também que esse sacerdote, ele tinha que ser um homem também interior, perfeito, porque ele ia representar Deus, ele ia representar o povo. E a sua mitra, o que é mitra? Mitra, irmãos, é um tipo de um chapéu que ele punha. É que não sei se o Pedrinho consegue achar aí um sacerdote com uma mitra na cabeça. E nessa mitra, eles acham assim, são rápidos. E essa mitra, eles tinham que colocar na frente dela assim, uma lâmina de ouro. E nessa lâmina de ouro devia estar escrito assim, santidade ao Senhor. Então, quando ele olhasse assim no espelho, na água, ele via aquela... Quando ele se apresentava ali no tabernáculo, e que as pessoas olhassem para o sumo sacerdote, e além das suas roupas serem muito limpas, as cores que Deus havia pedido para que fosse, sua roupagem, tudo muito limpo, muito bem cuidado. E ele tinha esses dizeres na sua mitra, santidade ao Senhor. E além do mais, todo o processo, a vida dele deveria ser, não podia tocar em nada morto, mesmo que fossem seus pais. É impressionante, irmão. Era muito rigoroso. Por dentro e por fora, ele deveria ser santo. Ele tinha que representar Deus ali para o povo. Agora nós precisamos transportar isso para hoje, né? Que aplicação nós podemos fazer isso hoje? Hoje, irmãos, muitas pessoas... eu fiquei sabendo um tempo atrás que as pessoas queriam ir para os Estados Unidos e lá ficar e não voltar mais, e arrumava uma carteirinha de pastor. Porque dizendo que ia lá evangelizar, e como um país protestante, e as portas se abriam, e o visto era dado, e lá ele ia, não voltava mais. No livro de Zacarias, capítulo 3, no versículo 5, está escrito assim: disse eu, ponha-lhe uma mitra limpa sobre a sua cabeça. Quando Deus devolve Israel na mão do sumo sacerdote Josué, para que ele orientasse ele na grande construção do templo de Jerusalém, Zacarias vê Josué na presença do anjo, Satanás do lado direito para acusar, né? Aí Deus se levanta e pede que os anjos colocassem uma mitra limpa sobre a cabeça de Josué. Ali Deus estava devolvendo a autoridade para Josué, né? Devolvendo a autoridade para Josué. E nós temos um versículo também em Malaquias 2:7 que diz assim: porque os lábios do sacerdote guardarão a ciência, e da sua boca buscarão a lei, porque ele é o anjo do Senhor dos exércitos. É uma autoridade. Queridos, um sumo sacerdote, naquela época, era uma autoridade muito grande. Pastor, essa mitra fazia parte da veste sacerdotal. E os dizeres também lá, santidade ao Senhor. Agora, infelizmente, hoje, irmãos, eu estou me incluindo, quando diz nós que estamos aqui para representar e ser um referencial para as pessoas, eu penso que nós devemos melhorar em alguns aspectos, né? Existem alguns lugares em que eu vi falar de um lugar aqui no Brasil, não vou dizer o estado, mas tem lá escrito assim: não vendemos fiado para pastor. Impressionante. Já viu, né? Já viu, né? Então, não adianta você vir à igreja e fazer todo esse ritual de vir liturgia e você não ter uma vida de santidade, viver uma vida de santidade. Passa por essas coisas. Passa pela sua vivência. Parece que a esperteza do mundo
quer fazer você tirar vantagem de certas coisas e achar que isso tem algum agregado. E, na verdade, isto é santidade. E às vezes, né? Às vezes assim, até onde a gente se senta ali, né? Parece que não, mas a igreja está de olho. Está de olho. E a gente precisa se policiar muito mais, irmão. Dar muito cuidado. Eu vou até dizer aos irmãos, quando os irmãos, assim, eu veria alguma fraqueza, terminar o culto, pode me procurar. Dizer, olha, hoje você conversou muito ali, viu? É verdade, irmão. É verdade, porque nós precisamos somar na vida. Nós precisamos vir para o culto e somar. Porque fica aquela converseiro ali, e às vezes as pessoas ficam olhando e dizendo, mas eles deveriam ser o exemplo. E não estão sendo o exemplo. Aí sim. Mas as pessoas percebem que não é. Está conversando mesmo e dialogando um negócio profundo. O pastor precisa conversar, comunicar coisas do culto e assim sucessivamente, é coisa natural. Mas, às vezes as pessoas começam um assunto e não termina e vai prolongando e as pessoas, assim, nós não podemos. Ou enfim, irmãos, tudo passa por um colegiado, tudo passa por um filtro que nós devemos fazer o melhor para o Senhor. Passa. Ter o cuidado. Se o sacerdote tinha que ter todo esse ritual, é porque Deus queria assim. E nós, hoje, temos que ser melhores do que eles. Porque nós temos o Espírito Santo, que vem nos orientando. Olha, isso não ficou bom. O Espírito Santo fala, olha, melhor não. Caminha por aqui. Vocês são exemplos, vocês precisam fazer certinho. Por favor, chega no horário. O culto começa às 6 horas, não começa às 6h05, não. Eu ficava bravo. Eu ficava bravo lá nos Estados Unidos quando o culto começava às 6h05. Mas que negócio é esse? Não tem horário? Eu exigindo longe, mas por quê? Será que deu... Não é 6 horas e começa o culto? Por que já é 6h06? E eu ali, estranho. Por quê? Não se começou. Agora, quando é hora dele fazer, ele não faz. Está errado, irmãos. Nós precisamos melhorar. Chegar no horário bonitinho, ver se está tudo certinho e começar. Eu estou dizendo isso aos irmãos, mas dentro de um plano. Tudo que nós podemos fazer para melhorar para o Senhor é santidade. É santidade. Não estou entendendo? Então é santidade em todas as áreas. Se você pensava que santidade era só dar glória a Deus, aleluia, e essa coisa... É também, mas você amanhece, anoitece, é santidade. É por isso que nessa manhã nós estamos aqui trabalhando, no sentido de que às vezes a pessoa acha que isso não tem muito problema. Acha, queridos, Deus foi tão severo, irmãos. Eu até estava vindo essa semana conversando com o Guilherme do trabalho. Eu falei, filho, Deus foi tão severo nas suas leis, que ele dizia assim, quem fizer uma dívida e não tiver o que pagar, tinha que entregar o quê? Esposa, filho para pagar a dívida. Quando aquela mulher disse para o profeta, meu marido deixou uma dívida aí. Ele foi fiel ao Senhor. Mas ficou uma dívida aí. E essa dívida está crescendo. E não é bem verdade, naquela época lá tinha um agravante. Os credores aplicavam juros pesadíssimos que as pessoas não tinham como pagar. E aí o que acontecia? O valor subia e eles iam e tomavam o que as pessoas tinham, filhos, esposos, e levavam embora como pagamento. E aí o que acontecia? Aí a pessoa ficava ali sem nada. Então Deus permitiu que isso acontecesse. Que podia-se dar o filho como pagamento.
Não é que ali o homem fez errado, porque a lei eles aplicavam juros pesados, mas que estavam dentro do padrão que Deus estabeleceu, estavam. Então, isso que a irmã Áurea disse, nós estamos aqui nesta manhã, nos dizendo assim, a gente tem que procurar ser santo, irmãos, em toda a nossa maneira de viver. Isso é santidade ao Senhor. Santidade do povo de Deus. O Senhor exige que cada um de nós, a santificação de nossos filhos, de nossa vida conjugal, pois a nossa pureza expressa a sua vontade. Santificação dos filhos. Deus proíbe os israelitas, expressa energicamente apresentarem seus filhos como oferenda a Moloque. A razão é simples. Cada um dos nossos meninos e meninas é a herança do Senhor. Hoje há pais cristãos que, sem o saber, estão entregando os seus filhos a Moloque, quando, por exemplo, adotam uma política criminosa do aborto, quando não se educam conforme recomenda a palavra de Deus. Ensine, pois, seus pequeninos na demonstração do Senhor, para que sejam pessoas de bem. Finalmente, que seus filhos venham honrá-los como a pais e mães. Somente assim poderão ser abençoados. Hoje, irmão, se for fazer assim, o diabo aplicar esses sistemas de oferecer os nossos filhos a Moloque, ele não vai atingir seus objetivos hoje. Será que vai? Não vai, porque você vai pegar seu filho e vai sacrificar ao fogo. A cultura, o sistema não vai frear, você não vai conseguir. Ele não vai perder o seu tempo para fazer essa aplicação. Mas hoje ele tem outros meios. A criança nasce, põe no andadorzinho, aí ele pega o andadorzinho e vai lá e liga a televisão e a criança fica ali horas e horas recebendo as mensagens, horas, dia, todo dia, meses e anos. Quando aquela criança vai pegando uma certa idade, como é que vai ser para reverter isso? Como vai se reverter isso? Então, aqui o nosso comentário diz, ensine, pois, os seus pequeninos na demonstração do Senhor. O que ele precisa aprender a respeito de Deus? Conte a ele a história de Davi, de Moisés, de Josué. Fale para ele da Bíblia e evite que ele fique em contato com esse mundo mau, esse mundo tenebroso. Quem já viu alguém dizer que uma criança pegou um pano vermelho e amarrou no pescoço e saltou de um prédio? Batman. Saiu voando. Agora há pouco tempo, fiquei sabendo de uma criança que em contato com o computador, um programa, e depois no final do programa levava a criança a cometer o suicídio e a criança se suicidou. Essas coisas, irmãos. Ele não consegue de um jeito, mas ele vai por outros caminhos. Devemos tomar todos os nossos cuidados. Amém? Santificação conjugal. Deus sempre teve um forte compromisso com a família, pois ele próprio instituiu no Éden, a fim de preservar a integridade da família. O Senhor proíbe terminantemente a infidelidade conjugal e o adultério. O seu objetivo era tornar a família israelita um exemplo para os gentios, conforme descreve o salmista, Salmo 128. Hoje a nossa responsabilidade não é menor. Temos de observar o 7º mandamento, não adulterarás, e manter o leito conjugal sem mácula. Deus inspirou o Levítico, não mudou. Essa aqui é uma parte também que hoje, a última estatística que se levantou aí recentemente, diz que 2/3 das famílias
sente que em algum momento ele pode ser traído. É muito alto, né? 2/3 é muito alto. A infidelidade conjugal, a infidelidade na família tem crescido assim, em grande escala. E Deus foi terminantemente severo na velha aliança, dizendo que o tal seria morto. Ou seja, a infidelidade na velha aliança recebia a pena capital. A pena capital. Deus fez, na velha aliança, poupou Davi da morte, mas ele teve grandes consequências, muitas consequências. Hoje, essa pena capital não é passada para a nossa lei aqui no Brasil, diz que isso não é mais caso de você fazer um boletim de ocorrência. Não é isso? E a promessa de Deus sobre a vida de Davi era incondicional, né? Era incondicional. Depois de Davi apareceu o Si, que ele falou para Salomão: se obedecer os mandamentos, os estatutos de Deus, né? Então não faltaria um rei da geração dele. Então a nossa vida hoje é diferente, tem um Si. De Davi nasceria o Cristo. Então, independente se ele pecasse ou não, a promessa se cumprir tanto que a consequência foi muito grande, né? Então, muitas pessoas se esperam em Davi, mas a promessa de Davi era incondicional. A nossa é condicional. Tem um Si. Perfeitamente. Então, a santificação, ela passa pela nossa vida diária, a vida com os nossos filhos, a nossa vida familiar, a nossa vida para com Deus, a nossa consagração. Em tudo nós precisamos ser fiel ao Senhor. Em tudo precisamos ser fiel ao Senhor. Aqui, assim, às vezes, irmão, as pessoas procuram certos limites, né? Uma vez uma pessoa, assim, fez uma pergunta, impressionante como as pessoas têm a mente. Falou: pastor, eu quero entrar no céu, mas eu não quero viver uma vida de santidade lá do outro lado. Eu quero ficar gozar um pouco mais desta vida, mas assim, quero entrar no céu, mas ficar não do outro lado, mas do lado de cá. Queridos, as pessoas conhecem, mas querem ver se existe algum meio dele viver nesta vida e usufruir do mundo. Então, não é que as pessoas não sabem, eles sabem, mas onde é a sua igreja? E minha igreja é lá. Ele vai lá dar uma assuntada, uma olhada, e aí ele vai e procura ver se agrada. Pastor. Se ele se agrada, se ele se encaixa, assim, com aquele meio, e assim sucessivamente. Queridos, o apóstolo São Paulo disse que nós somos o quê? Uma carta aberta. Nós somos uma carta aberta. E a Bíblia diz que nem aquele que tem problema na cabeça, ele erra o caminho. Nem ele, irmão. O pastor Fauzinho contou aqui algo aqui esse dia que eu fiquei impressionado, de uma pessoa que tinha problema, mas quando vem a ele a palavra, ele abre a mente, irmão. A palavra de Deus tem poder de mostrar o caminho para a pessoa. E o salmista diz: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Eu penso que esse trimestre assim, está trazendo assuntos assim tão importantes, que esse versículo 7 aqui, eu disse aos irmãos que é o chave, né? E ele realmente é o versículo chave. Portanto, santificai-vos. Se a pessoa não procurar, irmãos, se ela não procurar se santificar, o que vai se fazer? Se ela não for determinada a fazer as coisas certas, eu vou fazer certo. Queridos,
vamos entender uma coisa. Não estou aqui querendo tirar a culpa de ninguém, não, nem colocar. Mas veja bem, irmãos, depois de um homem passar 3 anos e meio junto com Jesus e ter um fim como ele teve, Judas, o que você vai se fazer? Eu disse aos irmãos de Caim no começo ter o pai que teve, a mãe que teve e que fim que tomou. Então, a pessoa precisa dizer, eu quero ser uma pessoa diferente nesta vida. A pessoa vem aqui e a porta está aberta. Entra as pessoas que quiserem e se sentam aqui. Uma certa feita disseram para Jesus, Jesus, o joio está crescendo junto com o trigo. Aí os discípulos disseram, vamos arrancar o joio. Jesus disse, vai lá e arranca. O que ele disse? Tenha paciência com o joio aí. Deixa ele virar trigo. Se ele não virar trigo, vai vir os anjos e vão fazer a colheita. E vai separar o joio do trigo. O joio vai colocar onde? Num lugar para botar fogo. E o trigo põe lá no celeiro. Então, eu diria para os irmãos e para as irmãs, eu sei que às vezes vocês são procurados, como a gente também é procurado, a gente tem que fazer a aplicação na lição do mês passado. A gente tem que olhar com o olhar do quê? De misericórdia. Pedir ao Senhor. Quando você vê alguma coisa e você possa ser instrumento de ajuda para as pessoas. E você dizer, Senhor, eu vou jejuar para aquela moça, para aquela família. E vou pagar eu vou jejuar, Pai. Não diga nada a ninguém. Não diga nada. Eu vou jejuar. Eu vou abençoar aquela pessoa e vou passar por um processo de abençoar como o Jó fez. Eu vou pagar, eu vou levantar cedo para os meus filhos. Então, faça isso. E você vai ver de repente, uai, o que aconteceu? O que aconteceu? O resultado do seu trabalho. Amém? Isso vai ser tremendo. Às vezes, irmãos, às vezes falando, sabe que às vezes a gente quer falar, mas não fale. Em silêncio. O seu marido está com problema, fica quietinho. Ele não é crente, ganha ele em silêncio, mas mostre com conduta, de uma forma que vai levá-lo ele a Cristo. Porque às vezes fica ali no ouvido, vai trabalhar. Mas surgiu uma oportunidade, você vê que é do Espírito Santo, fale. Mas que seja do Espírito Santo. Olha, irmãos, o horário já foi. Agora já vamos para a conclusão. Aceitou Jesus uma irmã lá na igreja onde eu congreguei. Não vou falar o lugar, que nós fosse saber onde que é. Mas a moça, a senhora aceitou Jesus. E sempre tem aquelas pessoas assim, mais que a gente entende que é por jeito da pessoa, né? E tal. E aquela irmã aceitou Jesus e vem vindo na igreja. Passado um mês, a irmã, assim, com as mesmas roupas e tal. E a irmã terminou o culto, foi lá e pegou ela no canto e falou, irmã, a irmã já aceitou Jesus já há um tempinho, já há uns meses atrás? Sim. Só que eu estou notando que nada mudou. Nada mudou. A senhora não parece que aceitou Jesus, não. Porque a senhora ainda está usando isso, fazendo aquilo, usando isso aqui e tal. Quem ainda aceita Jesus já se livra disso aí tudo, viu? A irmã pegou e falou, mas é o que eu tenho. Mas você tem que mudar. Aí terminou o culto, não veio, no domingo ela não veio, quando foi no outro dia, ela apareceu na igreja lá e procurou o pastor, disse, pastor, eu estava até vindo na igreja e tal, mas assim, eu não quero trazer problema para vocês, porque eu só tenho essas roupas aqui que eu estou usando, mas a irmã disse que não pode. Quem que disse? A irmã fulana.
e não pode usar essa roupa, usar isso aqui e tal, aquela coiseira toda. Então, pastor, o dia que eu puder mudar alguma coisa, que eu não posso atrapalhar vocês aqui, eu volto para a igreja. E o pastor lutou com aquela pessoa, a pessoa vinha. Não quis vir mais. Queridos, às vezes, esse tipo de coisa não é um bom serviço. Porque existe coisa que é o Espírito Santo que vai fazendo de dentro para fora na vida da pessoa. A salvação não é uma caiação. A salvação é algo que vem de dentro e vai espírito, alma e corpo. Então, que vai mudando, transformando a pessoa. Então nós aprendemos hoje que santidade, hoje, não é algo exterior apenas. Santidade é de dentro para fora. É o seu viver, é o seu andar, é o seu falar, é o seu agir. Ficar aqui às vezes só levantando a mão e cantando. Mas como uma irmã disse, não tem um padrão de vida, isso não resolve, irmão. Isso não resolve. Então, que essa lição hoje possa trazer para nós, dizendo assim, eu preciso ser santo ao Senhor. Mas de que forma eu vou ser uma pessoa santa? É passar por esses procedimentos. De viver com Deus. De ser um Enoque. De ser uma pessoa que Deus se agrada na sua vida, no seu trabalho. E você vai passar a ser uma pessoa de um grau de irresponsabilidade no viver. Uma pessoa confiável. Uma pessoa em que as pessoas confiam. Uma pessoa que as pessoas colocam os olhos e dizem, não, essa pessoa aqui eu posso confiar. Eu já contei aos irmãos que eu tinha 20, acho que não tinha 25 anos. Era jovem. Eu trabalhei numa empresa e o gerente disse, Marcos, você é uma pessoa da minha confiança. Pela sua forma de seres, e você é uma pessoa religiosa. Eu preciso mandar todas essas pessoas embora na empresa. Mas eu preciso que você dê o aval. E eu vou dar o aval? Porque você sabe de tudo que aconteceu e eu não quero mandar ninguém embora injustamente. E eu quero que você dê o aval. Eu disse, mas que tarefa. Eu preciso passar essa lista para o RH, mas eu quero passar para você primeiro. É isso que você precisa despontar nas pessoas. Que as pessoas acreditem em você. Na sua vida, no seu trabalho. Por onde você passar. Isso é santidade ao Senhor. Exatamente. Deus, Ele quer ser honrado na sua vida. Deus quer ser honrado na nossa vida, em toda palavra de Pedro. Sede santos em todas as vossas maneiras de viver. Isso se fecha.